Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te explicar a situação de Andrés D'Alessandro com o Inter. Para quem é mais atento e acompanha as notícias do Colorado, sabe que nós já trouxemos essa notícia, essa informação à tona há vários dias. É só pesquisar aqui no canal que tá a informação. Aqui no canal do JB, na Zero Hora, no Correio do Povo e em todos os outros lugares. Mas há um fato novo, que é o D'Alessandro conversando com a imprensa e colocando algumas coisas na mesa que a gente precisa repercutir. Antes de tudo, te digo que esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Tu tem maior de 18 anos e sabe que é um negócio pra brincar e se divertir? Me chama agora no meu Instagram, me chama no meu Facebook, que eu vou te dar uma bonificação. E a tua primeira aposta vai ser por minha conta. Mas não faz nada ainda. Me chama primeiro que eu te digo como. Gente, vamos lá. D'Alessandro, todo mundo sabe, se aposentou há algum tempo. E na verdade, quando ele era jogador do Inter, ele tinha um contrato que era taxado em dólar. A legislação brasileira obriga que qualquer jogador, estrangeiro, europeu, italiano, francês, sabe, se a gente colocar argentino, uruguaio, sempre tem que receber no real, na nossa moeda. Então o que esses caras fazem? Eles pegam o seguinte, tu paga numa conta corrente, que é no Banrisul, em reais, um valor X, um valor determinado. Só que tu faz a taxação em dólar. Por exemplo, 100 mil dólares. Se o dólar tiver 5, vai dar 500 mil reais. Se o dólar tiver 5,50, vai dar 550 mil reais. E tu vai pagando o cara pela variação cambial. O D'Alessandro, como já estava há muito tempo aqui, fez o seguinte. Ele ganhava um valor fixo mensal e no final do ano tinha que somar todos os valores que foram apresentados e tinha que dar uma quantia final em dólar. Se não desse, pela variação do câmbio, o Internacional ia lá e colocava uma grana a mais para repor a grana que ele precisava receber. E isso aconteceu por vários anos. Só que existia uma dívida, principalmente naquele pulo que deu o dólar entre 2014 e 2017, que ele explodiu muito. Ficou uma dívida com o jogador. Na época, muitos milhões de reais. Quando ele saiu daqui, se eu não me engano, eram 9 milhões de reais. Quando ele foi a primeira vez para o River, tinha essa situação. Pois bem, quando o Dali aposenta, existia uma dívida de 6 milhões de reais com ele, que foi renegociada pela diretoria colorada. E aí nós temos um problema. O Dali ontem, a gente já sabia dessa dívida que não estava sendo paga, mas ontem o D'Alessandro chegou e disse o seguinte na entrevista coletiva que deu na zona mista do estádio Beira-Rio. Ele aceitou tudo que os dirigentes atuais queriam. Acertou o valor, acertou as parcelas, o tempo que seria paga essa questão. Mas faz 5 meses que ninguém deposita e ninguém fala com ele. Ele disse, olha, eu sempre tive atrasos, mesmo com o presidente Overluide, mesmo com o Marcelo Medeiros e outros presidentes, sempre atrasaram valores que tinham que pagar para mim. Mas eu sempre fui bem recebido, é óbvio, ele sabe, tinha vínculo com o clube, então normalmente as pessoas conversavam com ele. A chateação agora é que absolutamente ninguém está conversando com ele. Ele disse, eu não sinto reciprocidade. Tinha uma espécie de diálogo. Hoje, segundo ele, não há diálogo com a diretoria colorada. E ele está muito chateado com o tratamento que está recebendo. Tão chateado, a ponto que o D'Alessandro foi para a entrevista coletiva dizer que não descarta tomar medidas mais fortes. Que, ora, todo mundo sabe, seria ir na justiça cobrar os valores que lhes são devidos. Então é isso que está acontecendo. O D'Alessandro tinha uma dívida que ao todo era na casa de 6 milhões de reais aproximadamente quando ele aposentou. Essa grana hoje já caiu bastante, mas ainda existe de uma maneira significativa e os caras estão devendo 5 prestações para ele. Para a gente entender, nesse acordo que foi feito de 6 milhões, o Inter parcelou em 40 prestações, quase 4 anos, 3 anos e algumas coisas, 3 anos e meio basicamente, né? Pagando 150 mil reais para o D'Alessandro, 150 mil por mês. Então todo mês ia pingar 150 mil para ele durante todo... Ele aposentou já faz tempo, né? Todo 22, todo 23, todo 24 e aí ainda mais 25. Tem muito tempo ainda para pagar o Dali. Só que aí o que acontece? Bom, ele aceitou 150 mil ao longo desse tempo para receber. Só que o Inter absolutamente não paga e não dá muita explicação. Ele tenta e diz que não há diálogo. E não é só o D'Alessandro que está reclamando isso. Muita gente está reclamando que esse é o tratamento, que dívida sempre existe. Mas daí tu senta, conversa, renegocia, fala, no mínimo liga para lá e os caras dizem assim, bah, não conseguimos pagar porque, né, tá difícil, vamos tentar fazer isso aqui, mas me dá mais 10 dias eu te pago, e aí paga definitivamente. Mas assim, o Independiente tá reclamando,
O Wanderson ainda não tinham pagado até dias atrás a primeira parcela, estava mega atrasado. Tem o André Cury, que tem uma dívida imensa com o clube há muitos anos e não estão pagando as parcelas, fora tantas outras, e agora aparece mais a do D'Alessandro. É isso que nós temos. Existe uma dívida. Hoje, 5 parcelas atrasadas representa 750 mil reais. A dívida já foi paga aí, quase que 3 milhões. Ainda tem a outra metade toda para pagar para ele, né? Mais ou menos isso, tá? Vamos arredondar os valores aqui. É muita grana, cara. É muita grana que devem pro D'Alessandro. O cara foi pra entrevista e reclamou. O que eu vou fazer? Aí você pode julgar, dizer que ele poderia ter evitado. Não, mas estão devendo pro cara, né? Estão devendo. E se tivessem devendo tantos milhões assim pra mim e pra você, talvez a gente faria a mesma coisa. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.